Olá, seguidores. Um mistério a ser desvendado, uma dívida de jogo, uma pessoa que é uma excelente profissional, com um currículo impecável e uma conduta ilibada, uma professora onde todos os alunos gostavam dela, familiares se preocupavam com ela. O que a teria desencadeado tudo? Há muito mais segredos nessa história que vocês possam imaginar. Da onde menos se espera, a polícia descobriu quem foi o responsável que fez com que perdesse a vida a professora Soraya Tatiana. Soraya Tatiana Bonfim França tinha 56 anos, era professora licenciada da PUC e desde 2017 ela havia assumido o Projeto Cidadania, que fazia parte da Escola Santa Marcelina há mais de 20 anos. Mas o que aconteceu com a professora Soraya, seguidores? O que uma pessoa como a professora Soraya está fazendo num canal de True Crime como o meu e de outros colegas? Sobre isso, seguidores, eu vou esclarecer para vocês a partir de agora. O fato, seguidores, é que Soraya havia desaparecido desde o dia 18 de julho de 2025 em Minas Gerais e ninguém sabia dela. 2 dias depois, seu corpo sem vida foi encontrado na cidade de Vespasiano, com sinais claros de violência. O desaparecimento da professora Soraya só foi registrado na polícia no dia seguinte, no dia 19. E quem fez esse registro foi o filho, Matheus França, de 32 anos e funcionário público. Ele falou aos policiais que o último contato que ele teve com a mãe em vida havia sido na noite anterior. Ele conversou com ela e depois saiu com os amigos. Que após essa conversa, um pouco mais tarde, ele tentou ter contato com a mãe novamente, porém não conseguiu mais. Foi por isso que ele foi notificar o seu desaparecimento numa delegacia. Antes, porém, para ter certeza que ela havia desaparecido, o Matheus falou com a sua tia, que morava no mesmo prédio, para verificar o que havia acontecido de fato com a sua mãe, indo até o apartamento que ele morava. Ela foi e estava trancado, ela não conseguiu entrar. Em comum acordo com o Matheus, eles chamaram um chaveiro que abriu a porta. Ao entrar no apartamento, essa tia do Matheus, ela fez uma verificação lá por dentro, uma verificação interna, e constatou que estava tudo no lugar, que não havia nenhum vestígio ali de que alguma coisa de anormal tivesse acontecido. A não ser, é claro, que Soraya Tatiana não estava lá. E foi dessa forma que ficou constatado que a professora Soraya estava desaparecida. Bem, seguidores, voltando para o ponto que estávamos antes, o Matheus, sem pensar 2 vezes, foi até a delegacia e registrou o desaparecimento da mãe. As buscas foram feitas e no dia seguinte foi encontrado um corpo de mulher na cidade de Vespasiano, enrolado em um lençol com sinais claros de violência, como queimaduras pelo corpo e sangramentos provocados na sua região íntima. O corpo foi encaminhado ao IML de Belo Horizonte e foi lá que Matheus reconheceu aquele corpo como sendo de Soraya. Depois disso, a polícia informou aos interessados que teria que aguardar os resultados do exame do IML para que eles pudessem averiguar o que de fato aconteceu que resultou na morte da professora. Tudo indicava que era um crime, mas esse procedimento teria que ser feito. Falando um pouco mais sobre Soraya, ela era professora de História em Belo Horizonte. Nas suas redes sociais ela foi homenageada por seus alunos e também por seus familiares. Agora, seguidores, nós vamos falar um pouco mais sobre o Matheus França, filho da professora Soraya, e a outra ponta desse vértice que resultou nessa trágica história.
Matheus França, com 32 anos de idade, trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de Minas Gerais. Formado em Relações Públicas desde 2019, ele começou a sua vida profissional como vendedor numa loja de roupas. Poliglota, ele trabalhou como recepcionista bilíngue na Copa de Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014, ambas realizadas aqui no Brasil. Além disso, ele trabalhou em importantes empresas também que existem aqui no país. Nas redes sociais, o Matheus mantinha um perfil privado, que só quem o seguia poderia ver. E uma das suas seguidoras viu uma notificação feita por ele referente à morte da mãe, que estava em sua rede social. Ele havia limpado a sua rede social com as fotos, deixando apenas duas. Uma foto dele com a mãe do dia 9 de fevereiro, que era o aniversário dela, e outra onde havia uma frase escrita por ele que dizia o seguinte: você foi mais que apenas mãe, foi minha amiga, minha parceira, minha maior encorajadora, incentivadora, minha inspiração, meu amor. Você foi e sempre será a melhor professora que eu já tive, não só de história, mas de toda uma vida. Você foi, é e sempre será uma linda história. Te amo para sempre. Essa mensagem, seguidores, foi a despedida que o Matheus proporcionou à mãe dele nas redes sociais. Mas quem era o Matheus de verdade? Por que ele está fazendo parte maciça nesse caso? Sobre isso, seguidores, eu vou falar a vocês a partir de agora. Bem, seguidores, tudo poderia ter dado certo para o Matheus se ele não cometesse um erro primário. E ele cometeu. Ele estava em busca de justiça pela morte da mãe, estava chorando no velório, estava recebendo apoio das pessoas que compareceram ao evento no momento em que ela seria enterrada, a professora Tatiana, e ele resolveu ajudar a polícia, procurando a portaria do prédio que morava, pedindo as filmagens do local, da câmera de monitoramento. E aqui que a coisa começa a ficar mais sombria, seguidores. De posse dessas filmagens, ele não saiu dali e foi direto na polícia. Não, ele subiu no apartamento dele antes e adulterou as filmagens. E guardem essa informação que daqui um pouco vocês vão entender por que o Matheus fez isso. Após ter subido no seu apartamento, adulterado as imagens, daí sim, ele foi até a polícia e as entregou às autoridades, dizendo que ele conseguiu aquelas imagens para ver se eles encontrariam alguma coisa ali que esclarecesse a morte da mãe. A polícia até gostou da colaboração, acredito eu, né? Aquilo ali, de repente, para a polícia, eles, naquele momento, eles devem ter achado até que era um favor que o Matheus estava prestando ao trabalho deles. Mas não era. Mas não era. Vocês vão entender o que vai acontecer a partir daqui. Seguidores, como eu costumo dizer nos meus vídeos, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. É claro que aquele vídeo que estava em mãos da polícia foi assistido pela polícia e pelos peritos. E os peritos, obviamente, perceberam que aquele vídeo havia sido adulterado, que havia cortes nele. Eu não sei de que forma, eu não sei se as imagens foram recuperadas pela própria polícia ou se eles pediram uma cópia na portaria, uma outra cópia na portaria do prédio em que o Matheus morava, mas acontece que eles viram o vídeo original. E tinha uma passagem foi apresentada naquele vídeo ali, que no vídeo que o Matheus entregou não havia. No estacionamento, o Matheus estava com um embrulho pesado sendo colocado no porta-malas do seu carro e ele saindo dali. Bem, seguidores, ali a polícia já matou a charada. Haviam 2 vídeos iguais, mas um deles estava com corte. E a parte que foi cortada foi justamente essa. Então a polícia já chegou naquele momento ali à conclusão de que a professora Soraya Tatiana teve a vida ceifada pelo seu filho
Matheus França. E assim ele recebeu voz de prisão. O Matheus foi levado preso e, chegando na delegacia, ele se viu completamente sem saída e teve que confessar o crime que cometeu. Se disse arrependido, chorou as pitangas dele, como é de praxe, né? E pessoas que cometem crimes façam isso na hora que percebem que estão numa enrascada, né? Porém, esse recado aqui até vou dar diretamente para o Matheus, tá? Matheus, meu amigo, é o seguinte: confissão de crime de morte não adianta. Confessar um crime, mesmo demonstrando arrependimento, tu vai ser castigado igual. Nessa situação específica, quem comete crime e se arrepende merece castigo do mesmo jeito. Ele pegou prisão temporária por 30 dias, com extensão de prazo de igual período para mais 30. Eu não precisaria dizer isso para vocês aqui, seguidores, mas vou falar para vocês terem consciência do que é uma pessoa tomar uma atitude errada na vida. Ele era funcionário público e foi exonerado do cargo por causa do crime que ele cometeu. Num cargo público, uma exoneração como essa significa o mesmo que uma demissão por justa causa, para vocês terem uma ideia. E tudo indicava, seguidores, que o Matheus havia desovado o corpo da mãe naquele local onde ela foi encontrada, no mesmo dia em que ele a viu pela última vez, que foi no dia 18 de julho, sexta-feira. A polícia tinha isso em mente. Mas agora eu vou relatar um pouco para vocês essa dinâmica através da confissão do Matheus e o motivo que levou ele a isso. O Matheus estava tão encalacrado com dívida, era um jogador compulsivo desses jogos online do Tigrinho, estava perdendo muito dinheiro ali, chegou até mesmo a fazer empréstimo consignado na tentativa de recuperar aquele dinheiro que ele havia perdido e não conseguiu. E ele estava cada vez mais no sufoco, completamente endividado, ele não sabia mais o que fazer diante dessa circunstância. E com isso, seguidores, a mãe dele estava percebendo o que estava acontecendo e ali começaram as discussões, as brigas. Foi onde ele perdeu o controle, segundo ele, no calor da emoção, acabou tirando a vida da mãe, por causa de uma discussão acalorada que teve com ela. Como o corpo da Soraya foi encontrado seminu da cintura para baixo, houve uma suspeita de abuso sexual, mas isso logo foi descartado pela polícia a partir de exames que foram feitos. O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, se manifestou na sua conta no X, prestando solidariedade à família e elogiando a ação rápida da polícia no caso. Ele alegou que em Minas Gerais um criminoso como Matheus não tinha vez. Matheus, durante a licença nojo dele no serviço, foi passar uns tempos na casa do pai. E a polícia chegou na casa do pai de Matheus com mandato de busca e apreensão. E eles apreenderam alguns itens que havia por lá, aos quais não foram revelados. E o que mais chocou os seguidores é que os familiares do Matheus, da Soraya e a Tatiana, só ficaram sabendo da participação dele no crime durante a missa de sétimo dia. Todo mundo foi pego de surpresa. Vale salientar aqui que o Matheus estava na casa do pai, por causa que os pais, o pai dele e a mãe, que era a Soraya e a Tatiana, eles eram separados, mas tinha uma boa convivência. E o Matheus foi para a casa do pai em virtude disso. Essa investigação, logicamente, ainda não terminou. Existem alguns pontos que a polícia está investigando. Existe a suspeita de premeditação nesse crime, mas nada foi revelado até agora. E qualquer atualização do caso que eu tiver, de alguma forma eu aviso vocês aqui no canal, certo? Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar para os comentários de vocês, para quem quiser me responder, que é o seguinte: vocês acham que esse crime foi premeditado ou não? Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Curtam, comentem e compartilhem. Deixem comentários educados na plataforma. Ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Me sigam na rede social vizinha, que o nome está escrito aqui embaixo. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.